Ninguém tá chutando, tá vendo? Eu sei. Ninguém tá chutando ainda. Vamos chamar o pessoal para vir para cá. Eu gosto da bagunça, fala que vai ter brinde. Open Shop depois. Vamos começar, então vamos. Vamos? Então vamos. O pessoal tá falando do Open Shop depois. Open Shop? Aí, já temos quórum. Dulce, vai participar, é? Tá certo. Ó, eu por ser o último, eu podia ter som, né? Eu gosto de som, barulho. Mas enfim, pessoal, queria agradecer aqui o convite de vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Léo Fontes, eu sou presidente da Confederação Brasileira de Games e Esporte. É um prazer estar aqui e esse evento está maravilhoso. Já compartilhei alguns elogios aí, mas nunca é demais a gente ter um projeto como esse sendo feito aqui em BH. É algo fantástico, então parabéns vocês que estão encabeçando aí o projeto, seja produção, seja conteúdo, seja técnica, seja o que for. É muito legal e isso é referência, tá? Houve um congresso em São Paulo, muito legal, o Matheus até participou dele, encabeçou um pouco disso com a Trex. A gente participou de uma maneira mais oculta ali. Eu estou me escutando. Vocês estão me escutando, né? Não, porque o pessoal fez. Eita. Mas aqui está muito legal essa questão das palestras silenciadas, enfim. Mostra inclusive a questão da tecnologia, que isso acontece no ambiente corporativo, mas a gente está trazendo cada vez mais soluções para o ambiente do esporte eletrônico, para o ambiente dos games. Então, isso aqui vai ser algo muito leve, certo? Você está me escutando também? Aí, agora está certo. Quem manda é ele. Vai ser um papo bem leve, tá? Eu vou compartilhar um pouquinho do que é o movimento da confederação, o que são as federações, o que são as ligas, como está o esporte eletrônico no Brasil. Eu sou ex-atleta de judô de alto rendimento, então eu trago um pouco da experiência desse movimento federativo para dentro da confederação, principalmente na questão da formação do atleta. Eu sou um ex-atleta, vamos dizer assim, que entrei no judô muito cedo, então eu peguei toda a faixa de construção de judô, então eu trago isso para dentro do esporte eletrônico, porque eu acredito nesse modelo, que pelo menos é o que precisa acontecer para o esporte eletrônico ter uma base muito sólida no Brasil. Antes de mais nada, eu queria me apresentar, quem quiser aqui me seguir nas redes sociais, mandar uma mensagem depois, e-mail, tá aqui um QR Code. Mandar um abraço pro Bola ali, ó, jogador bom de CS, viu? Bom que a gente encontra aqui umas personalidades que estão dentro do ambiente, né, de construção do setor, mas também se divertem no servidor. Vamos falar sobre isso, né? Eu vou até aqui dar uma provocada. Passou aqui um grande colega que está no COB, que é o Schubert Abreu, e ele falou muito sobre a questão, acredito, de esportes virtualizados, né? Acredito que também esportes virtualizados e simuladores, talvez. Mas na verdade, verdadeira, turma, a gente tem aqui o esporte eletrônico, e eu nem acredito que existe esse termo, mas vamos chamar de esporte eletrônico tradicional, que move tudo isso que está acontecendo, não ignorando o esporte virtualizado e os simuladores. Tá? Eu acredito muito no esporte virtualizado, nos simuladores, não é à toa que a gente está em parceria aí fechando a grande parceria com a Confederação Brasileira de Taekwondo para potencializar o consumo e a prática do Taekwondo virtual dentro dos ambientes dos esportes eletrônicos, dentro dos ambientes gamers. Por incrível que pareça, a gente também está tendo uma conversa muito bacana com a parte do pessoal do Remo, que foi uma pauta aqui do Schubert, acredito, porque vem muito desse setor. É importante a gente trazer e fazer de uma maneira que esses ambientes não fiquem descredibilizados ou chatos. E no final das contas é muito sobre isso. O esporte eletrônico tradicional, ele começa com um joguinho, né? Literalmente você está ali jogando, você está brincando, e esse joguinho virou coisa séria e hoje é modalidade olímpica. E virou modalidade olímpica não porque é só legal. O processo de renovação do COI, a gente vai falar isso, é um processo que ele vem acontecendo para renovação de público consumidor. Então a inserção e a entrada aí, por exemplo, de breakdance, de surfing, de skate, ele vem acontecendo, a Dulce aqui, né, está aqui ó, com propriedade para concordar comigo, se sim ou não, mas vem acontecendo por conta disso, né? A gente precisa ter aquele jovem participando. Antigamente
eu acordava cedo com a família para assistir ali no Sport TV 1, 2, 3, 4, as Olimpíadas. Existia essa movimentação não só para o movimento olímpico, mas também para o movimento do futebol mundial, e hoje vem se perdendo. Então não é à toa que os esportes tradicionais têm, né, se aproximado muito do ambiente do esporte eletrônico, e o próprio futebol vem também entendendo que a questão do futebol virtual para essa renovação de público é muito importante. A gente vem fazendo um trabalho bem interessante, bem bacana aí com a CBF, e se Deus quiser, em breve a gente vai estar anunciando uma parceria boa, mas estou indo com eles para a Riad, agora para a Copa do Mundo da FIFA, que é o FIFA E, tá certo? Então, CS, LoL, Valorant, Free Fire, League of Legends, eFootball, EFC, Street Fighter, Mortal Kombat, são esportes eletrônicos tradicionais. É o que literalmente movimenta a grande parcela do nosso ecossistema, né? Então, não dá para começar a falar de esporte eletrônico, principalmente no Brasil, sem comentar dos principais jogos. O Ministério do Esporte soltou, eu acredito que faz uns 4, 5 meses atrás, uma lista dos jogos mais jogados, né, mais consumidos no Brasil. Estava lá a CS, a Counter-Strike, né, e o League of Legends, LoL, primeiro e segundo lugar. Tem gente que diz que a explicação é que o CS é o jogo que o pessoal mais velho também joga, que o LoL é o pessoal mais jovem médio, é como se fosse o jovem médio joga LoL e o médio velho joga CS. Mas o CS é um dos jogos mais jogados do mundo. A gente está com a Fúria lá, a PEN e a Imperial em Budapeste participando do Major, nesse exato momento, inclusive. Então a gente está sempre vibrando porque movimenta muita audiência e movimenta muito o consumo. Vou falar primeiro momento aqui como é que funciona o esporte, né? O esporte no Brasil. Muitas vezes eu vou falar esportes eletrônicos porque fica mais fácil a questão do entendimento. De tipo, ele falou esporte Recife, meu time do coração, que esse ano tá difícil, né? Aí, gostou, né? Deve ter dado uma lapada no meu time aí para poder ganhar uns pontinhos na tabela. Não vamos começar não, porque é vergonhoso, mas e eu tento muito, literalmente, fazer esporte eletrônico para deixar claro sobre o que a gente está falando. A Confederação, ela como a entidade máxima do setor, a gente tem uma relação com o Ministério do Esporte, tá? Estamos renovando a nossa 18A, que é o que, dentro do Ministério, permite que a gente seja beneficiado com recurso do ambiente do Ministério do Esporte. Então, repasse da Elizabeth, se eu quiser um recurso dentro do Ministério, eu vou precisar estar com esse certificado em mãos para que isso possa ser feito. Dentro da estrutura da CGE, acima da gente, vamos falar internacionalmente falando, e falando dentro do eixo do esporte eletrônico, a gente está afiliada à GEF, que é a Global Sports Federation, tá? Que é a nossa federação internacional. A gente está abaixo como entidade do Brasil, só existe a gente no Brasil como entidade, tá certo? Vou falar sobre entidades no Brasil que vem acontecendo. E aqui dentro do Brasil a gente tem as nossas federações estaduais. Então a gente hoje conta com 14 federações estaduais, expandindo aí, acredito que até o final do ano para 18. E acredito que até o meio do ano que vem a gente vai estar em cerca de 20, 22, para poder fechar até o final do 2026 com todos os estados do Brasil, com um representante, né, um filiado nosso para desenvolver e fomentar o esporte eletrônico como modalidade esportiva dentro do estado, mas não limitado a isso. Né? Por vir de onde eu vim, eu sempre entendo na questão do desenvolvimento como um todo. Então, a gente sempre vai defender ali uma política pública, uma questão de educação, uma questão de capacitação profissional, porque existe muito dentro do ambiente de esporte eletrônico a questão de frustração. E que frustração é essa? É a do jogador de futebol que tenta e não consegue chegar na ponta. O esporte eletrônico é a mesma coisa. Sendo que a frustração acaba vindo mais rápido, o ambiente está muito mais acelerado, os atalhos estão muito mais presentes. Então, na pandemia você viu muita gente se formar, muita gente aparecer, né, principalmente na questão do Free Fire, muita molecada de comunidade jogando absurdos e saindo do 0 ao 1.000.000, vamos dizer assim. E depois de um tempo não conseguiram permanecer nesse patamar. E muito disso eu atrelo à falta de preparação. Então, conversando com o Dulce ali, Dulce tem uma carreira incrível, né? Mas é uma carreira que você vem construindo. E, como tudo na vida, tem que ser desse jeito. Você pode ser um talento, se destacar rapidamente, mas se você não tiver uma maturidade ou alguém que te ajude nessa preparação, nessa manutenção de constância, pouco provável que você vai se manter dentro daquele patamar. Então, eu defendo muito isso, essa questão de construção. E isso vem muito também no papel da federação estadual. Tá?
Eu sempre provoco muito que as federações precisam trabalhar o Estado. Eu não tenho problema, e aí estou falando mais no CPF do que no CNPJ, das federações se destacarem, querendo trazer um evento nacional. Aqui eu diria que é um evento nacional, então, um evento que não tem filiação ainda, associação à confederação, mas se Deus quiser no próximo a gente já tem essa parceria e aí chancela o projeto também, mas eu não tenho problema que uma federação se destaque a uma questão nacional. Por quê? Cara, eu não tenho essa vaidade, eu preciso que o Brasil cresça. Agora eu quero que seja o mais equilibrado possível para que a gente não tenha aquelas discrepâncias. Vou conseguir isso? Pouco provável. Porque vai ter ambiente que vai ter mais apoio à iniciativa pública e privada do que outros. E isso faz a diferença por completo. Não sou eu, não estou falando nenhuma mentira aqui, nenhuma novidade para ser ou ninguém. Certo? Até agora todo mundo concordando? Agora eu quero que discordem de mim, tá, gente? A gente está aqui, isso não é um monólogo, não. Eu quero em algum momento um bate-papo, eu quero um fonezinho também, porque vai passar um microfone, pergunta. Aí, minha produção já está lá, ó. Dulce tem ali a formiguinha da produção, né? Escutou, ela já... Então, hoje a gente vem nessa questão de um ambiente que é um ambiente estruturado, vamos falar nos padrões antigos. As federações existem para a construção de uma base... Deixa aqui que já obrigado. Numa construção de uma base sólida para que a pirâmide possa ser construída da maneira correta e que ela não se quebre, que ela não caia no decorrer do tempo. Imagine que aqui são vários pilares, né? Então a gente precisa seguir esse mesmo padrão, esse mesmo modelo. Então é isso que eu brigo muito para que a gente tenha. Então não adianta a BH estar se destacando e o Acre não estar se destacando. Né? A gente tem um projeto gigante acontecendo que é o Tecnogame, que se originou lá em Manaus e agora está rodando em 4 estados do Brasil. Então, Manaus se destaca e Recife, minha casa, minha capital, vamos falar assim, anda num passo mais morno. Mas isso não quer dizer que Léo não trabalha como um cara de Recife. Quer dizer que em Recife o apoio com investimento público e privado é menor. Então, o que a gente tem como responsável ou agente desse ecossistema é potencializar um processo quase que educativo para que todos do ambiente entendam o que está acontecendo e para que os nossos parlamentares, políticos, enfim, secretários, entes públicos entendam a importância do que é investir dentro do esporte eletrônico, dentro desse mundo gamer. A gente tem uma conversa que até parou um pouco, e provavelmente por minha culpa, com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social para desenvolver produto com o MDS, para que ele utilize o esporte eletrônico como ferramenta de mudança na vida das famílias que estão habilitadas no cadastro único, a fim de querer retirar esse pessoal, né, de Bolsa Família, etc., por terem se enquadrado e inserido ali no esporte eletrônico, dentro do mundo gamer como um todo, e terem condição financeira suficiente para serem descredibilizados, ou descredenciados, do CAD1, vamos falar. Então, isso já é um negócio gigante para a gente, é um puta passo. Opa, desculpa, produção. É um grande passo. Eu sou meio assim às vezes, viu, pessoal? Então, é um grande passo para que a gente possa desenvolver um ambiente do esporte eletrônico, ou do desporto eletrônico no Brasil, melhor e mais forte. Então, é algo que a gente busca muito dentro da Confederação desenvolver, mas é um trabalho a 4 mãos. Hoje, eu estou, né, na hierarquia como presidente da Confederação, mas eu me coloco do lado dos meus pares, presidentes estaduais, porque o trabalho precisa ser 4, 6, 8 mãos sempre. A gente estava falando aqui, né, com o Thiago, com o Elton, com a Soraya aqui, com o Matheus, como é que a gente pode desenvolver aqui melhor para BH e andar para frente, independente de como. Então a gente pode até divergir de ideias, mas no final das contas a gente precisa convergir no produto final, que é melhorar a qualidade do esporte eletrônico e, de novo, do mercado gamer aqui. A gente tem um mercado gamer que vai muito para desenvolvimento, para o consumo amador, enfim, para toda essa outra área, e a gente tem a prática do desporto, que a gente precisa separar um pouquinho e defender da maneira correta. Estava falando com o secretário de esporte agora há pouco, né? E falando sobre a questão de como ele tinha gostado da questão do ciclismo virtual dentro dos JEBs, como está sendo a aceitação dessa introdução desse ambiente eletrônico dentro da parte estudantil, e já existe muito dentro da parte universitária. A CBGE chancela o esporte eletrônico da CBDU, que é a Confederação Brasileira do Desporto Universitário, que é quem realiza os Jogos Universitários Brasileiros. Então, isso para a gente é extremamente importante, porque o ambiente universitário é muito forte. Por exemplo, o ambiente universitário aqui no Brasil, eu vou dizer assim, é tão forte quanto o ambiente universitário dos Estados Unidos para
as ligas de basquete, as ligas de futebol americano, enfim, na grande maioria de todas as suas ligas universitárias. Então, a gente precisa disso, de dar a mão e unir. O nosso ambiente ele tem um grande problema. Tem muita gente mal qualificada também. Tem gente ruim e tem gente mal qualificada. Infelizmente, a gente precisa, nesse momento, trabalhar com as pessoas que querem fazer acontecer da maneira correta. Não é sobre escantear, mas se as pessoas não querem ser ajudadas, porque eu entendo que a comunidade que é boa está sempre disponível e disposta a ajudar, a gente tem que tomar uma decisão. E a decisão, como a gente não pode deixar que outros prejudiquem o nosso trabalho. Então, muitas vezes a gente vai ter gente falando que esse pessoal é meio arrogante, vaidoso, é chato. Não, mas eu não posso permitir, feito está acontecendo, eu estou sendo abordado por um pessoal do Maranhão, a vontade gigante de fazer acontecer lá. Mas falta a capacitação para isso. Falta literalmente o conhecimento de como eles têm que proceder para desenvolver a federação de lá, né, constituir, fazer. Então, a gente tem total vontade de estar sempre ajudando, mas às vezes o tempo, eu estava falando, Maria, né? Meu tempo está complicado, a confederação também, mas a gente está sempre para ajudar. Então, não é fácil o momento que a gente vive, é um ambiente muito grande, né? O Brasil é a quinta maior potência. Eu estou falando, não estou nem passando os slides. O Brasil é a quinta maior potência no mundo em consumo gamer, né? Em potência esporte eletrônico, eu diria também. E a gente não pode ficar para trás. Então a gente precisa se preparar, que tem muita coisa vindo para frente e o Brasil não pode ficar para trás. Falando um pouquinho aqui sobre a questão que eu falei, a gente tem, né, o reconhecimento lá no Ministério, também em renovação da 18A, que é extremamente importante, mas o diálogo com o setor como um todo é sempre aberto. A Secretaria de Esporte, a do DF, a super parceira, eu errei alguma coisa, foi? Tá funcionando. Tá? Eu que não estou passando mesmo. Aí. Vamos para cá. A gente tem alguns parceiros a níveis institucionais públicos, privados. Se eu fosse colocar aqui o que já tem de parceria, a tela está cheia, mas a gente tem a BDI, SC Games, que é um projeto dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, voltado para games. Teve formatura do pessoal ontem, acredito. A própria Frente Parlamentar dos Games, que teve um momento forte, mas que hoje está um pouquinho mais tímida, e a gente está ali provocando para que ela volte a ter uma atividade, mas não só depende do parlamentar, apesar deles terem proposto à frente, depende da gente também estar provocando, estar construindo com eles, porque, sinceramente, eu vou chutar aqui 200 parlamentares que fazem parte da frente, eu diria que 10, 15 entendem literalmente o que é game, o que é o mundo game, o que é o esporte eletrônico. Então, cabe a gente está sempre ali, cabe a gente, enquanto confederação, cabe a gente como entusiasta, agente do setor, fazer acontecer. Então, vou falar rápido. Ciência e Tecnologia do DF, Santa Catarina, Campus Party, o PIE, que é o Instituto de Pesquisa e Inteligência ao Esporte, é muito legal. A gente está com o IDP, que é quem faz o CBF Academy. Estamos lançando o CBGA Academy em breve. Então, a gente não está parado, não. A gente só está tímido, quietinho, porque em vez de ficar falando que está fazendo o mundo, eu prefiro, na hora que sai, a gente apresenta. Mas tem muita coisa no bastidor rolando. O Tecnogame, o Hack and Play, que é um festival muito cultural lá em Recife, que a gente assumiu agora, super bacana, vai ser um dos grandes eventos de game e esporte eletrônico do país. A Rede Ronaldo, que é o canal de streaming do Ronaldo Fenômeno, é o super parceiro nosso, super assim, super. Então o pessoal que entendeu o que a gente estava fazendo e pediu para se aproximar, e obviamente a gente queria se aproximar, né, não só por ser Ronaldo, mas as pessoas que estão fazendo a Rede Ronaldo, o próprio Ronald, que é o filho do Ronaldo, e o Douglas Buiu, que é o CEO hoje, são pessoas que são super interessadas em game. CBJ, Taekwondo, basquete a gente tem uma chancela oficial já, CBDU também, a CBF chegando para a gente fazer parceria. Então, isso é muito pouco, e se eu, por favor, nem mostre isso na transmissão, porque é injusto com a quantidade de parceiros e com a quantidade de portas que estão se abrindo para a gente. Eu só estou mostrando esses parceiros aqui, tá certo? Vamos lá, eu já falei isso aqui, os esportes são os esportes eletrônicos, né? Eu comecei quase de trás para frente, não sou muito de seguir as apresentações, mas é o que está acontecendo, é o tá valendo do nosso mundo gamer, né? Vamos lá, quem já jogou o FIFA aqui? FIFA. Tá escutando também, Bola? Boa. O Fifinha era uma brincadeira, né? Um dos jogos mais democráticos que tem, para mim, dentro desse mundo gamer. E hoje é algo gigantesco,
né, teve essa questão da EA e a FIFA, né, terem se separado e a licença de uso da marca ter sido encerrada, o FIFA virou EAFC, e é gigante. Em Recife tem um grande atleta chamado Paulo Neto, foi campeão do mundo, né, de seleções, junto com o PHzinho Rezende, com a CBF, num evento mundial. Então, é o tá valendo, é o que está fazendo a galera vibrar com a fúria lá em Budapeste, é o que está tendo aí é o que está tendo com o Clash Royale, o Clash Royale Brawl Stars lá também na Suécia, com a Loud que estava representando. Então, eu sou um cara que eu vanglorio muito essas grandes organizações pelo que elas conquistaram sem o auxílio dessa infraestrutura pública. E eu acredito que a grande defesa do pessoal em não querer, às vezes, se aproximar de um ambiente público, federativo ou confederativo, é não entender o que ele pode potencializar. E digo que é muitas vezes por pura ignorância. Se algo que está bom e não tem ajuda de ninguém, pode ficar ainda muito melhor com a ajuda e a intervenção dos ambientes públicos. Então, eu defendo muito porque, de novo, eu sou um cara que eu tenho propriedade porque eu fui beneficiado por isso. Então, eu acredito e tenho muito orgulho do que a gente está desenvolvendo. A gente estava falando que por que isso importa, né? 82% da população brasileira é gamer, né? Então, isso é da pesquisa Game Brasil. O esporte eletrônico e o game, ele pode servir como ferramenta de educação e capacitação. E os esportes movimentam bilhões de audiência, patrocinam, é uma movimentação financeira gigantesca. Então a gente não tem para onde correr, é só aceitar. São dados que a gente não questiona mais, entendo. Muitas vezes esse dinheiro está passando na cabeça, em quem está falando de dinheiro e pensando, esses bilhões eu só vejo passar, né? Muitas vezes sim. Mas tem vários estudos aqui na parte de desenvolvimento que desenvolvem para fora. Na parte de esporte eletrônico a gente sabe das organizações que ganham dinheiro com isso. A parte pública tem investido cada vez mais com projetos, né? Em Brasília tem o Gamifica, por exemplo, que faz muita coisa bacana na questão de formação, na questão de capacitação. Então, a gente não pode ignorar esse ambiente porque a gente a pessoa que ignora é literalmente ignorante e está deixando de aproveitar para beneficiar toda uma sociedade. Aqui, falando de faturamento, quinta maior potência, né, que a gente já comentou, eu vou chegar aqui nessa parte que eu gosto, que é um pouco é meio que fechar um pouco de uma leitura de como está o Brasil. É muito rápido, é muito raso, né, é muito maior do que tem aí, mas como ponto positivo eu trago aqui que, né, a forte atuação do setor privado, os times, organizações públicas. No Brasil isso é muito forte. Muito forte. A Riot trabalha muito bem, a Ubisoft trabalha muito bem, a Valve ninguém sabe onde ela está, né? Mas se joga muito o jogo dela. Tá rindo ali, a Valve, ninguém sabe onde ele está ali, eu jogo CS, só sei que existe. Eu vou te falar que eu trabalhei no prédio da Valve enquanto eu morava em Seattle, então eu sei onde ela está e eu sei que ela existe. Interesse crescente da juventude, não é à toa que o movimento olímpico, né, trouxe o esporte eletrônico como modalidade olímpica, é um jogos individualizado, é só de esporte eletrônico, então isso é muito importante. E a profissionalização acelerada de algumas modalidades. Então, cada vez mais os jogos, enquanto profissionalismo, têm trazido ali títulos, né, como Clash Royale, Brawl Stars, EFC, eFootball, CS, LoL, Valorant. Cada vez mais as operações... Eu vi o pessoal da Bounty Hunters aqui um pouquinho mais cedo. Então, você vê que o setor está entendendo e está se ajustando. Porque qual foi o problema recente que a gente teve? Contratos completamente equivocados, né? Contratação de atletas com contratos absurdos, mas ninguém sabia de nada, o atleta queria assinar de qualquer jeito, porque não queria perder a oportunidade, a dona do time ali tentando se proteger de alguma maneira para não perder, porque no final das contas é sobre dinheiro, é sobre representatividade. Então, mas isso está crescendo e voltou a crescer, né? E a parte de ponto de atenção, fragmentação entre federações, ligas e organizadores. Eu vou deixar claro aqui, a CBGE ela não está no setor para controlar ninguém. A gente está para padronizar, a gente está para ajudar a regulamentar, a caráter de existir um reconhecimento, um viés de regulamentação pública que possa defender o ambiente como um todo, mas nunca controlar a organização, publisher, ou tomar por direito a propriedade intelectual que não é nosso, tá bom? Esse ambiente se tornou tão atrativo porque ele é tão grande que está surgindo toda hora várias federações, várias confederações, sem legitimidade alguma, mas surgindo para que possa ser utilizado uma manobra para captação de recursos. Então, eu não tenho problema de falar, eu venho batendo de frente, né, quando
instituições aí aparecem, não a caráter de prejudicar ninguém, mas é que eu não posso permitir que prejudique o nosso setor. A Dulce fala, estou falando da Dulce porque eu aponto para quem eu já conversei um pouquinho, tá, gente? A gente conversou um pouquinho, falei sobre o mercado internacional, falei sobre o que está acontecendo, então a gente não pode permitir que ninguém prejudique o trabalho que a Soraya já desenvolveu, o trabalho do Bola, o trabalho do Matheus, o pessoal, a Elo da Trex está chegando agora, mas não posso, por uma pessoa a gente sofrer, e é o que acontece. Se esse evento aqui, Elton, fosse ruim, ele prejudica toda uma cadeia de próximos eventos, porque o recurso não vem, ou é mais difícil a argumentação, a liberação da verba é difícil, é tudo muito ruim, então a gente precisa fazer da maneira séria. É igual ao evento, festa, né? É festa para algumas pessoas. Para mim, que trabalhei muito tempo com isso, é trabalho. Então eu sou chato pela minha natureza. Meus amigos que estiverem escutando aí vão dizer assim, Léo é chato mesmo. Porque eu levo meu trabalho muito a sério, apesar de ser o joguinho, eu levo muito a sério. Eu me coloquei de volta dentro desse ambiente na pandemia. Voltei a jogar para meio que ser meu escape. Dele para o esporte eletrônico, porque o Estado já reconhece o esporte eletrônico como esporte. Então, isso não sabe, o que está faltando para os parlamentares para a gente conseguir fazer isso da maneira geral? Então, eu sou um cara provocador, eu sou um cara do diálogo, mas a verdade tem que ser dita muitas vezes, e essa é uma delas. A material humano mal qualificado. Isso aqui mata o nosso setor, certo? É o cara que diz que faz tudo e na verdade não faz nada. É o cara que diz que eu sei fazer de uma transmissão simples. Para a galera da transmissão, não sei se tem alguém escutando, mas o que vocês estão fazendo dentro do esporte eletrônico é muito valioso. Tem gente que se mete a fazer porque, eu fiz uma live, mas na hora que vai operar um evento o negócio é diferente. E aí prejudicam a transmissão. E a transmissão faz parte da entrega do patrocinador. E aí começa toda uma cadeia de problemas instaurada por um profissional ruim. Isso vai de League Ops, que é o cara que ajuda na organização do torneio. Isso vai para um diretor do torneio. Isso vai para um gerente de comunidade. Isso vai para tanto que é feio ficar falando. Mas a gente tem esse problema e a gente precisa reconhecer ele e trabalhar para melhorar. O melhor do problema é quando a gente reconhece ele, porque metade do problema está resolvido. E esse é um deles. Então, no Brasil, a gente tem uma situação muito grande de várias oportunidades que dependem da gente. Isso que está acontecendo aqui é incrível. Incrível. Me chamem 10 vezes, eu vim 11. Tá? Quero trazer aqui com a CBGE uma chancela da gente reconhecer o evento, transformar ele num evento nacional, né, com reconhecimento da CBGE. Para mim vai ser um prazer, eu fico todo arrepiado quando acontecem essas coisas, porque eu vejo que tem carinho, tem dedicação sendo entregue aqui. Então não é algo que está sendo feito de qualquer jeito, não é para entregar, não, pelo contrário. Está tendo carinho, teve uma inteligência por trás de como chamar, quem chamar, por que vai chamar, para estar aqui, porque vocês estão construindo algo gigante, certo? E vamos fazer muita coisa junto. Vamos falar aqui um pouquinho, chegando já para o fim. Eu nem sei como é que eu estou de tempo, tá, gente? A produção não está falando, eu estou indo. Tá? Ele sabe que eu vou. Vamos lá. Aqui é mais... Veja, eu não vou entrar no mérito do que acontece do certo ou errado, mas eu vou apresentar do que literalmente está acontecendo. Esse LED liga? Não, né? Liga o LED aqui? Não. Vamos lá. A gente tem alguns movimentos que aconteceram recentemente. Não, tá de boa também. No meio. Espera aí, voltou aqui. Aqui? Ou aqui? Era o grande, gente. Uma bola bem grande. Eu fui em todos os outros botões aqui. Obrigado, viu? Eu estou dando um trabalho danado. Vamos lá. A gente teve aí, depois... Foi na Assembleia Geral que antecede os Jogos, né, Olímpicos de Paris, o anúncio oficial da chegada dos Jogos Olímpicos de Esporte Eletrônico com o seu primeiro ciclo em 2025. Né, um contrato, parceria com o Comitê da Arábia Saudita, que era quem ia estar tocando junto ao COI esse movimento olímpico. De cara, esse ambiente foi, né, esse evento ele foi postergado para 27. E essa parceria, ela acontecia aqui, a Arábia Saudita, né, que era meio que o braço para o esporte eletrônico internacional acontecer. Não se sabem ainda, e não sabiam as modalidades, os títulos, como ia ser o processo qualificatório, nada disso foi comentado, e nada disso foi falado. Se os jogos, né, os esportes virtualizados iam entrar, se
simuladores iam entrar, o que ia entrar. Então, o que aconteceu aqui? Só para vocês entenderem, aconteceu isso aqui, ó. Quem viu, viu. Depois de um tempo, houve a mudança, né, de presidência do COI, e alguma coisa ficou para trás nesse momento, e a Arábia Saudita, né, o Comitê da Arábia Saudita, deixou de ser o parceiro oficial dos Jogos Olímpicos de esporte eletrônico, né? Vamos falar quase que um curador, enfim, aquele contrato de 12 anos deles fazerem, que foi firmada essa parceria, deixou de existir e eles trabalham hoje à parte, mas está sim ainda confirmado os Jogos Olímpicos de esporte para 27, está se decidindo o local, existe uma grande discussão, e é o buchicho do bastidor que a gente escuta, que você só vê aqui no Winter Games Summit, na Play Minas, tá? Que deve ser na região da Ásia, deve sair da Arábia Saudita, como cancelou a parceria, não vai ser mais lá, deve ir para a Ásia. Existe alguma chance também de vir para o lado aqui nosso. Então, isso é um movimento grande, forte, que isso entusiasta, isso transforma a maneira da gente enxergar o esporte eletrônico internacional, porque você, quando fala que o esporte eletrônico ele é uma modalidade olímpica, quem é que vai discutir se ele é esporte ou não? Então, por isso, a gente já deveria ter aqui no Brasil um reconhecimento sancionado pelo presidente, dizendo assim, o esporte eletrônico é esporte em todo o território nacional, ponto. Não precisa se fazer mais nada, se discutir nada. Vamos chegar nesse ponto ainda, se Deus quiser. A nossa federação internacional, que é a Global Sports Federation, ela tem um projeto, uma competição chamada Global Sports Games. E vai acontecer ano que vem, em dezembro, em Los Angeles. Então, ano que vem vai ser um ano bem movimentado, porque vai ter, eu vou chegar aqui embaixo, a EWC, vai ter a Sports Nations Cup, que é o que está todo mundo esperando, porque vai ser a Copa do Mundo de Nações, literalmente. É como a gente, quando isso foi anunciado no meio desse ano, no meio não, né, mas nesse segundo semestre, quando foi anunciado a gente fez, vai ser um teste para as Olimpíadas. Vai ser praticamente nos modos das Olimpíadas, garantindo vaga para nações que são desfavorecidas dentro do ambiente de esporte eletrônico. Vamos ter processo qualificatório internacional por continente. Então, isso tudo pensado e vai ser desse jeito ainda, pelo menos até esse exato momento. Mas o pessoal estava querendo, né, que fosse uma antecedência ali dos Jogos Olímpicos. Depois desse anúncio, meses depois, foi cancelada a parceria. Então, acho que isso pode ter implicado um pouquinho também, mas vida que segue. Então, o GAG vai acontecer, vai existir EWC, que é o Sports World Cup, vai ter depois, na sequência, a Esports Nations Cup, e depois vai ter o Global Sports Games. Então, eu vou ficar fora de casa, acho que uns 60 dias. Se Deus quiser, quando eu voltar, tem casa, né? Porque novembro eu vou estar na Arábia Saudita, se tudo der certo, e dezembro eu vou estar em LA, se tudo der certo também. Então, mas esse é o movimento. E aí, o terceiro grande player, que na verdade é um protagonista muito grande nesse ambiente, é a EWC Foundation, que é quem coordena a Esports World Cup, a Esports Nations Cup e o New Global Sports Conference. O New Global Sports Conference é um evento que acontece no final da Esports World Cup, e ele meio que guia o próximo ano do setor. É um eventaço, tá? Eu tive o prazer de ser convidado, fui, assim, conteúdo em cima de conteúdo. Eu estava lá quando foi anunciado a Nations Cup, a gente já entendia que ia ser anunciado, mas foi meio que surpreso com a antecedência desse anúncio, né, a antecipação desse anúncio, então foi muito legal. Então eu digo, se você tiver oportunidade, vá para um evento, né, seja a EWC ou a ANC e a NGSC, porque vale a pena demais. Então, esse é o cenário do panorama internacional. Existe, obviamente, as desenvolvedoras, eu não entro no mérito das desenvolvedoras, porque elas são as donas dos jogos, então elas fazem o que querem. Elas também, muitas delas fazem as próprias competições, como está acontecendo no Major, que é um campeonato mundial, que é o super mundial, vamos dizer assim, que é liberado pela desenvolvedora do jogo a uma produtora fazer. O pessoal da Riot faz suas próprias competições, entre outros desenvolvedores que também fazem suas próprias competições. Então, eles são os donos dos jogos, eles podem fazer o que quer. Mas se eles quiserem que alguém faça, tem muita gente boa e qualificada para fazer, tá? Então, a caráter do que compete e vai estar ali meio que
envolvendo a confederação de algum jeito. Esse é o cenário internacional e que a gente trabalha meio que todo dia, toda hora, para que ele aconteça e aconteça da melhor maneira possível. Um dos motivos que eu estou indo para Riad é acompanhar a CBF, também a convite da FIFA, para participar desse FIFA E. E a gente, mais uma vez, se posicionar e garantir que o Brasil tem gente boa, tem coisa boa sendo feita aqui, e a gente trazer novidades sempre de volta para casa. Como eu fiz no outro, aqui a gente tem dois cenários, né? Também um pouco do diagnóstico aqui, uma análise. Como ponto positivo, eu sempre vejo assim a expansão institucional e o reconhecimento crescente. Toda hora está crescendo. Até um jogo novo, até uma modalidade nova, né? Um ambiente novo, um país com algo novo, isso está sendo sempre muito positivo. Investimento do privado sólido e diversificado. Então, internacionalmente, isso está sendo forte, principalmente na Arábia Saudita. Tá? Mas, porra, nos mundiais... Ó, o palavrão de novo, tira. É porque eu estou me saltando. Nesses mundiais você vê muita marca, né? A Intel patrocinando pesado o CS, a EA, o eFootball patrocínio gigante. Então o privado chega quando a competição ela é pertinente e ela tem a capacidade de receber esses recursos e essa atenção. Internacionalmente, a profissionalização e estrutura de carreira está cada vez melhor. Os times se organizam. As contas do esporte eletrônico, pessoal, elas geralmente não se pagam. São investimentos de médio e longo prazo, certo? Seja em construção de talentos, né, de fortalecimento e desenvolvimento de atletas, e aí o mercado de venda e compra de jogadores ele acontece também, ou seja, de posicionamento de marca, fortalecimento de marca, enfim, pensamento em abertura de capital. Então isso tudo rola. E cultura e engajamento. Pô, você está vendo aí o Gaules botando 100 mil pessoas na Kicks, uma plataforma nova que ele entrou recentemente e a comunidade está insana porque o hype voltou. E a gente precisa muito desses talentos, né, desses ídolos. O esporte, seja ele qual for, ele precisa de ídolo. Muitas vezes a gente critica o futebol hoje porque tá faltando ídolo. Na verdade, de fato, falta ídolo. Não falta jogador bom, mas falta ídolo que queira dizer assim, eu sou Brasil, aqui é Brasil. Esse é o nosso mote na confederação, aqui é Brasil. Não. Aqui é Brasil, gente. Então eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Como atleta de judô, eu tenho uma frustração de não ter representado meu país da maneira, né, pela confederação. Representei de outras maneiras, mas eu sempre defendi a bandeira do meu país. E aqui é Brasil, não vai deixar de ser, a gente precisa defender. Em todo esporte precisa isso, de um ídolo, de uma cara que vai levantar a bandeira e dizer assim, não mexa aqui não, que você está mexendo comigo. A gente teve muito isso na época do Ronaldo, do Romário, do Rivaldo, do Cafu, né, enfim, não vou me estender também, porque aí vai ser injusto com os outros jogadores, mas a gente tinha essa representatividade. Quando vocês escutam um meme de Ronaldo, numa conversa com o Ancelotti ali, dizendo assim, você conhece os zagueiros de outro time? Aí ele fala, mister, eu não conheço não, mas tenho certeza que eles me conhecem. Não é sobre essa vaidade, mas é sobre isso também. É sobre o Fallen, que é um grande jogador de CS, chegar pro cara e dizer assim, amigo, você tá falando besteira aí. Você pode ter derrubado um cara aí, mas tá chegando outro aí que é brabo. E a gente tem orgulho do que a gente faz. Então falta muito isso. Internacionalmente tem muito disso, tá? Mas hoje o ambiente do esporte eletrônico ele é muito por time, organização e não por nação. E eu estou muito entusiasmado pelo que vem acontecer nas Olimpíadas e na Nations Cup. Por isso, é nação. Aqui é o teu país. Eu já vivi vários momentos desse. Compartilhei que eu fiz alguns projetos, tipo Copa do Mundo, Olimpíadas. Então você tá ali vendo a galera defendendo a nação e tem um orgulho de vestir aquela camisa e de saber o peso daquilo, é impagável. E é o que eu mais busco hoje enxergar e assim vivenciar dentro do esporte eletrônico. É ver o cara ali entender que ele ali é Brasil. Né, com Paulo Neto eu vivenciei de perto. Paulo era uma pessoa representada pela minha empresa no privado, e você vê o cara lá na Copa do Mundo, vestindo seleção brasileira e ganhando, é indescritível o que você sente. Para a gente chegar aqui e fechar, pontos de atenção, falta de padronização. Isso acontece internacionalmente, sendo que no nível muito mais alto. Então uma competição faz a competição de um jeito, outra de outro, outra de como bem entender e por aí vai. Então ainda assim falta. Isso aqui pesa, ó, movimento saudita e concentração de poder. A Arábia Saudita tem um fundo soberano, que é o PIF, que está comprando e investindo muito no esporte eletrônico. Ora, se a Arábia Saudita está investindo muito dentro desse setor, por que nós não estamos? E óbvio, eles têm um fundo soberano que pode fazer muita aquisição, enfim, tem o poder de compra, tem esse poder de concentração de poder, vamos dizer assim.
Mas a gente no Brasil, a gente é gigante. Então a gente não pode usar como referência. Se o cara está fazendo lá de um jeito, aquele negócio, copia, mas não faz igual, né? Mas até fazer igual, vamos. A gente precisa entender se as referências estão seguindo um caminho, a gente analisa, a gente não copia, a gente aperfeiçoa. Então a gente tem essa capacidade, essa resiliência de sempre fazer isso no Brasil, e a questão é por que a gente não está fazendo. Mas é uma grande preocupação. Imagine se o pessoal da Arábia Saudita comprar todos os principais jogos. Como é que vai ficar isso no mundo? Vai ser bom, vai ser ruim? Eu vejo hoje como esse movimento da WC é algo muito positivo mesmo. É o que movimenta o mercado internacional, porque tem muita grana envolvida e tem muita qualidade. Eu estive lá presente, viu, Dulce? Produção impecável. Tudo pensado, tudo, e é tudo montado e desmontado assim, como se nada. Então, a gente precisa seguir referências, mas entendendo o que está acontecendo e tendo esse cuidado. Essa sustentabilidade financeira, né, e autonomia, isso é o que eu estava falando, as operações elas não se pagam. Então já existiram compras milionárias que acabaram organizações. Aqui no Brasil já aconteceu com operações pequenas, mas com organizações sem infraestrutura, porque não é só o atleta que acaba não tendo essa maturidade e crescimento profissional. As organizações passam pelo mesmo, certo? Eu não conheço muito a operação da BH aqui, mas sou fã porque ela vem numa constância. E tudo que para mim é constante é massa. Eu gosto da constância, porque tipo, você tá ali, você sendo resiliente, mantendo pelo menos aquele patamar, aquele padrão. Então eu curto muito e a gente precisa sempre pensar nisso. Não é à toa que está aqui. E aqui vem o último, que seria natural, desigualdade de acesso e lacuna de tecnologia. Então vai ter um país na África que não vai ter a condição de tecnologia que tem na Arábia Saudita, que tem aqui no Brasil. A gente sofre com isso aqui, mas o Brasil está muito à frente de muita coisa internacionalmente quando se fala de tecnologia. Então, mas ainda assim existe essa discrepância. A gente sofre, por exemplo, aqui com o jogo, com ping e latência, né? Então o servidor, por exemplo, BH que se conecta com São Paulo, que os principais servidores, né, oficiais estão estabelecidos em São Paulo, recebem uma quantidade de ping, né, uma conectividade fica de um jeito. Imagina São Paulo, Recife. E aí, para quem não entende, o ping vai ser quanto tempo demora para essa comunicação ir e voltar. Se você está em São Paulo, você está ali do lado, né, vai rapidinho. Lá na empresa, e aí trocando os crachás rápido, a gente começou o projeto tendo um ping de 70. A gente conseguiu uma rota diferente lá, que baixou para 32 a 36. Imagina você quebrar 50% e garantir para o teu usuário 50% de competitividade. Não vou nem falar de melhoria de jogo, mas de nível competitivo. Para que o atleta não tenha que sair de uma ponta para vir para São Paulo, porque se ele não jogar de São Paulo, existe a discrepância e o desbalanceamento. Obviamente, ele pende para quem está aqui. A gente defende muito a questão da descentralização dos servidores de jogos, mas não uma questão que tem que imputar esse problema e botar essa culpa na desenvolvedora. Não, é a gente chegar, como eu estava falando mais cedo, né, Soraya? A gente tem que ter solução. Eu já ofereci solução, tá, gente? Eu trabalho com o que eu tenho, então eu ofereci em Recife, mas porque a gente fez também um estudo que Recife, para distribuir por Nordeste, era a melhor solução. É como é nos Estados Unidos, tem 3, 4 pontos de distribuição de servidor e está tudo certo. Então, eu defendo muito isso, tá? Muito, 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 porque, de novo, se a gente for equilibrado, a gente vai muito mais forte. Na época do judô, o judô do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste era muito forte. E aí poucos se destacavam no Norte e no Nordeste. E hoje já é bem equilibrado. Obviamente que tem centros que investem mais e vão se destacar. Mas é assim que funciona. Enfim, aqui falei um pouquinho do mercado internacional, né, do mercado mundial, vamos falar assim. Aqui é um pouco dos eventos que a gente vai ter para 2016. Tá? A gente tem aqui o CBE, que é o Campeonato Brasileiro de Esporte Eletrônico. Matheus está registrado há muito tempo, viu? Porque Matheus desenvolveu um projeto chamado Congresso Brasileiro de Esporte, que foi muito legal, a gente também apoiou. Muito bacana, parabenizar Matheus aí pelo trabalho também. Mas tem o CBE, que é um trabalho de campeonato que vai ser base. Vai ser começo, meio e fim. Estadual, regional, nacional. Por quê? Essa é a crescente, pô. A gente pode até cortar o regional se quiser. Ou se precisar. Mas o estadual, ele precisa acontecer, gente.
A gente precisa desenvolver o talento, mas, Léo, o jogo eletrônico ele é online. Como é que você vai separar o cara que está jogando junto há tanto tempo? Vão existir regras de caracterizar e qual estado você representa, né? Então, 60% do seu time tem que ser predominante de um estado para ele ser daquele estado. Então, vamos falar BH. 3 caras de BH e 2 de fora. Então, aquele time vai competir dentro da infraestrutura de BH, não, ou de Minas Gerais, que diga. Então, é um desafio, é o meu projeto assim dos sonhos, e eu tenho certeza que vai ser gigante, não para a gente, mas para toda a comunidade e ecossistema do esporte eletrônico. O CBG Experience são eventos que tem muito disso, tem conteúdo, tem acessibilidade, tem palestra, tem capacitação profissional, tem competição, são eventos itinerantes que acontecem, a gente vai fazer 4 edições esse ano. O IGL Summit, que eu comentei com o Elton, é um projeto muito similar a esse, que é para a gente construir uma cartilha de boas práticas com a comunidade. Então é um projeto que a gente convida cerca de 100 pessoas para estarem com a gente, mas não limitadas a elas, e construir junto. Para cada, né, são 10 tópicos para cada setor, a gente construir esse ambiente e a gente devolver essa cartilha para a comunidade, para chegar e dizer assim, Elton, para fazer uma competição aqui de esporte eletrônico, esse é o padrão mínimo que foi definido como uma cartilha de boas práticas, na cartilha de boas práticas daquele momento do IGL Summit. E a gente não ter e a gente evitar aqueles problemas de tipo, eu faço de um jeito, a gente falou agora, né, regulamentação, padronização das competições. Evitar, porque se está todo mundo num nível mínimo, mas esse mínimo é bom já, cara, a gente está num patamar já alto, e é o que eu gosto de trabalhar, e eu acho que o nosso Brasilzão merece isso. E a Neno Cup é um projeto que já existe lá, já existiu, e a gente vai trazer, e aí para uma afinidade de região mesmo, mas não limitado só a gente fazer, que é uma competição Norte-Nordeste, para a molecada que já está lá. A gente fez uma edição de CS lá em Recife uma vez, na verdade a base operacional era Recife, mas a gente conseguiu cerca de 350 times inscritos. Isso é gigante, tá? Então, trazendo aqui um fechamento, a confederação está para todos, pessoal. Eu sou e estou presidente, mas ela não é minha, ela é da comunidade. Então qualquer pessoa que queira participar, se aproximar, colaborar, enfim, se desenvolver dentro dela, a gente está disponível a sempre conversar e sempre abraçar essa ideia, tá bom? Eu faço questão sempre de falar isso porque eu acredito muito nessa proposta. Uma coisa que eu lembrei aqui agora é que a gente está lançando, eu estou só dependendo da Apple e da Google, um aplicativo da confederação onde a gente vai facilitar o processo de filiação, principalmente dos atletas de todo o Brasil. Então, você vai lá no aplicativo, se cadastra, e aí você já vai estar afiliado automaticamente dentro da CBGE, como atleta amador, e aí depois você vai galgando aí uma questão profissional, árbitro, enfim, gestor, a gente vai conseguir botar os eventos dentro também, então aquela questão do calendário que está se falando vai estar lá. Isso tudo porque eu acredito muito na comunidade. Se 1 milhão de pessoas de 174 milhões participar, a gente já tem um ativo gigante. E é um número palpável. Eu vou saber onde o Bola mora, a rua, a idade, enfim, eu vou saber muito da vida dele, obviamente respeitando todas as leis da LGPD, mas a gente vai conseguir ter um dado real. A PGB, como pesquisa, ela faz muita coisa também por amostragem, mas imagina a gente chegar para um parlamentar e dizer assim, chefe, amigo, deputado, vem cá, vamos investir aqui na tua região, cara. Tem isso tanto de atletas aqui, ó, de consumidores gamers, ou que se identificam. E não limitado, o cosplay vai entrar, o geek, enfim, de novo, é para todo mundo a confederação. Então, eu costumo falar isso aqui, é hora de entender que o esporte não é mais só diversão, é cultura, é educação, negócio, inovação e transformação social. Queria agradecer aqui a presença de vocês, deixar aqui aberto para se alguém quiser perguntar. O pessoal da produção está doido que existam várias perguntas, né? Mas agradecer essa oportunidade aqui, que vocês me deram de estar aqui compartilhando um pouquinho do que a gente está fazendo, de como a gente enxerga e o que está acontecendo no mercado internacional. E eu tenho certeza que daqui a gente sai muito mais forte, construindo um ecossistema gamer muito melhor. Muito obrigado.